Fábio Adriano de Queiroz é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Graduado em História pela mesma instituição, se dedica à pesquisa histórica, sociológica no campo da religião, da política, da cultura e do meio ambiente. Em seu mestrado, foi orientado pelo professor Pedro Ribeiro de Oliveira. Atua como professor e coordenador da área de Filosofia, Sociologia e Ensino Religioso no Colégio Santa Marcelina, em Belo Horizonte. Seja bem-vindo, Fábio. Participe do Religar e você pode ajudar a fazer um programa ainda melhor. Acesse a página da TV Horizonte e nos encaminhe a sua mensagem, dúvidas ou sugestões. O endereço tvhorizonte.com.br/religare. Professor Fábio, mais uma vez seja bem-vindo ao programa. Nós estamos completando 20 anos dessa causa da revitalização do Rio São Francisco. Inclusive o mesmo personagem sobre o qual vamos abordar aqui, Dom Cápio, que um dos líderes desse movimento há 20 anos, chamava a atenção da sociedade brasileira sobre essa temática. Como é que a gente pode avaliar esses 20 anos, já que você se dedica a pesquisar esse tema, escreveu inclusive uma dissertação de mestrado sobre o assunto? Sim. Bom, primeiramente, é uma causa que Dom Cápio abraçou juntamente com a população ribeirinha e demais movimentos sociais. Faço uma avaliação até muito positiva, porque os movimentos sociais que há um tempo atrás encontravam-se dispersos nesta questão ambiental, hoje abraçam essa temática ambiental, né? Então, a luta pelo Rio São Francisco, ela não se limitou somente naquele momento de 2005, 2007, com o projeto, tenso, né? Um momento extremamente polêmico e tenso, né, e com muitas divergências. A causa ambiental hoje, ela ressoa nos movimentos sociais, ela ressoa em determinadas partes da igreja, ela ressoa em determinados grupos políticos. Então eu vejo que essa luta, né, pela causa ambiental, ela continua na nossa sociedade. Ela é uma particularidade num debate maior sobre a questão da sustentabilidade? Ela é uma particularidade, mas que está em relação à questão da sustentabilidade, que é universal, né? Eu gosto muito da obra do Ottaviani, que quando analisa o cenário da globalização, ele fala justamente que uma das situações, né, uma situação muito interessante que ocorre nesse atual contexto é a consciência ecológica. Então nós percebemos em várias partes do globo, né, o nascimento dessa consciência que se faz universal. A causa do São Francisco, ela, digamos, é essa ponta desse iceberg, né, que nasceu aqui, mas que se analisarmos outras situações no mundo, vamos perceber que existem também essas demandas ambientais. A causa do São Francisco não é uma causa mineira, ou uma causa do Nordeste, ou uma causa do Brasil, ela é uma causa universal? Ela é uma causa universal, mas tem que levar em consideração que ela começou no sertão, né? Porque o projeto de transposição em si, e isso é fato, ele estava sendo implementado de forma muito silenciosa, né? Porque a sociedade ela não tinha, digamos, informações concretas do que seria, né, o que ocorreria naquele momento. Parece que antes da República já... Assim, há uma história sobre essa questão da transposição, né? Isso começa desde o segundo reinado, em que nós temos uma seca violenta no sertão, com mortes que ultrapassam 500 mil de pessoas, em que esse projeto, com o próprio Dom Pedro II, né, ele fala, olha, vamos construir alguns dutos para levar água a este povo. Esse projeto, essa ideia, ela vai se alastrando durante o Segundo Império, durante a República Velha, né, e depois, principalmente, né, na década de 70, 80, com as calamidades do sertão, nós começamos a ter determinados especialistas que começam a verificar qual é a situação real do Nordeste, né? Agora, o que acontece é o seguinte, a sociedade, né, a sociedade em si, ela estava silenciada. De repente, este fato específico de protesto de Dom Cápio fez com que ocorresse uma sensibilização. Essa sensibilização ela se tornou universal. E isso é muito interessante quando alguns estudiosos colocam o seguinte, a minha morada hoje não é simplesmente o meu local específico, é a terra, né? Então, nesse sentido, tem uma ressonância universal. Sim. Em que sentido falar em revitalização e falar em transposição são questões distintas? Sim. A revitalização está voltada mais para a preservação do Rio São Francisco,
né, de se pensar determinadas alternativas que sejam viáveis em termos econômicos, sociais e até mesmo cultural para a população que está próxima. É bom ressaltar que quando nós falamos de revitalização do Rio São Francisco, não é somente uma causa ecológica. No caso da transposição, nós temos o quê? Um projeto, né, gigantesco, um projeto que num primeiro momento acreditava-se que a solução seria trazer água para o povo do sertão, mas que de repente, né, esmiuçando esse projeto, percebe-se que há interesses, né, dentro do agronegócio, interesses empresariais, econômicos e também os interesses políticos. Então, a crítica à transposição é a viabilidade, né? Qual é o objetivo dessa transposição? É para o povo realmente ou é para uma parcela, para uma minoria? E também a quem será beneficiado com esse projeto? E também o custo, que é elevado, né? Que no início foi orçado em 4,5 bilhões, então é um orçamento muito alto. Sim. Passados 20 anos, não é, que essa causa, não é, mais ou menos vai circulando pela mídia, nos movimentos sociais, o que é que está sendo, há algo sendo pensado para marcar esse momento e manter a causa, digamos assim, ativa? Sim, sim. Eu tenho acompanhado, né, algumas manifestações, inclusive nas últimas semanas tivemos manifestações na Igreja São José. Em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Há uma peregrinação, né, desde a sua foz até a nascente. Então, é uma maneira que se tem de não apagar este momento. Então, as mobilizações elas estão ocorrendo dentro dos movimentos sociais, e em algumas comunidades ribeirinhas também. E aí nós temos aí como, né, à frente disto é o próprio Dom Cápio, também o Adriano Martins, né, um sociólogo ambientalista que esteve junto, a irmã Conceição e outros mais que participaram, né, dessa peregrinação ou tiveram contato direto ou indireto nessa situação. Sim. Você está envolvido, além de academicamente, também pessoalmente com essa temática? Isso de alguma maneira influenciou você a decidir estudar essa questão? Influencia em virtude de uma pequena, eu gosto, né? Eu vejo que reconhecer uma pequena bagagem, né, em movimentos sociais, movimentos que envolvem fé e política, o movimento sem terra, né, movimentos ecológicos. Então, parte de um interesse pessoal. Né, eu vejo que é necessário estudar e, ao mesmo tempo, se engajar, pelo menos para acompanhar, vivenciar aquela realidade. E o que significou escrever propriamente uma dissertação de mestrado sobre essa temática? Olha, significa, primeiramente, perceber que a religião ela tem um compromisso muito forte com a questão ambiental. Primeiramente, nasce de uma satisfação pessoal, é claro, né? E da necessidade em que, principalmente, a religião monoteísta, né, as tradições monoteístas, precisam repensar um pouquinho o seu papel na sociedade, frente a essa demanda ambiental. Então, diante desse dilema, né, qual é a função da igreja frente a essas questões, é que nasceu essa vontade de escrever sobre essa temática. Sim. E aí você escolhe um personagem central nesse debate, que é o bispo católico, né, Dom Cápio. O que representa? Nós ainda não vamos falar da sua análise, não, porque você faz uma análise sociológica, não é que a gente vai deixar para o segundo bloco, mas vamos ficar só com a figura, a pessoa, Dom Cápio, o que ele representa, não obstante, né, ser acolhido por determinados grupos, não é, ser, de certa forma, fraternalmente censurado por outros. Não é? Como é que é a figura de Dom Cápio nesse debate? Eu vejo Dom Cápio como um oásis no deserto, né? Que, primeiramente, acho que é bom comentar um pouquinho da trajetória dele, né? Um frade franciscano que teve uma trajetória em São Paulo, dentro, né, da linha da teologia da libertação, teve um envolvimento muito forte na pastoral operária, sempre estava presente nas periferias, e que, de repente, né, como diz o próprio Leonardo Boff, né, com seu burel franciscano, pede carona aos caminhoneiros e vai embora para o sertão. É uma loucura isso, é uma loucura mesmo. Mas vejo como uma figura que balança, que sacode, que incomoda alguns membros da própria igreja,
né, e que sacudiu mesmo, gerou uma polêmica, e que chama atenção para todos aqueles que estão dentro de uma comunidade religiosa a repensar a sua relação, ou uma relação eco-espiritual. Então, nesse sentido, eu vejo de uma forma muito positiva a figura de Dom Capio, em função da sua trajetória. Não estamos lidando com, não desmerecendo um intelectual, né, é alguém que é intelectual e que ao mesmo tempo está engajado, fala com certa legitimidade e com base na experiência que vivenciou no sertão. Sim, sim. E como é que a figura dele repercute nesses meios sociais? De forma Os também, movimentos sociais, sim, de né? forma positiva, mas com algumas controvérsias, né? Há sempre um ou outro com algumas críticas, principalmente em relação à sua atitude em 2005 e 2007, né? Dizendo que não poderia ser tão radical nesse sentido, que a via seria outra. Nós temos, digamos, alas. Primeiramente, uma ala que apoiou o projeto de transposição e condenou a atitude de Dom Capio, uma ala que se manteve, né, eu gosto de usar o termo assim, conservadora nessa situação, uma ala que condenou o projeto e condenou a atitude de Dom Capio. E essa ala se mantém, falou assim, isso é uma loucura. E uma outra ala que apoiou o seu gesto, né, e condenou também o projeto. Então, digamos assim, é divergente. Você Né? identifica três grupos no seu trabalho. Três grupos são mencionados no meu trabalho. Né? Então, ainda não é um consenso, não ocorre um consenso sobre a postura de Dom Capio ou sobre a sua luta, né, em relação ao Rio São Francisco. Ainda isso se torna polêmico. Vamos analisar esse tema daqui a pouco, segundo bloco. O Religar de hoje conversa com o professor, mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas, Fábio Adriano de Queiroz. Nós estamos conversando sobre a dissertação de mestrado dele, em que ele aborda a polêmica da transposição do Rio São Francisco e a figura de Dom Capio. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em breve. Até já.